Jornal Aliança chega à América. Há cerca de um ano surgiu em Portugal o jornal Aliança Cabo Verde-Portugal. O conteúdo editorial deste novo órgão de comunicação social, que chegará aos Estados Unidos no próximo mês, abordará as questões da cooperação, desenvolvimento e serviços entre os dois países e as comunidades da diáspora. Jorge Humberto Fernandes, formado em comunicação social, é filho de cabo-verdianos. Para além de ser vice-presidente de uma associação da Amadora, da larga implantação da comunidade cabo-verdiana, faz parte da direção deste órgão de comunicação social publicado em Portugal. Jornal Aliança, nome estratégico, portanto, nome que abraça comunidades. O porquê Aliança? Aliança no sentido de abraçar a comunidade, como eu disse, ou as comunidades. Não Cabo Verde só, não Portugal só, mas Cabo Verde, Portugal, e sem excluirmos, obviamente, as outras comunidades que fazem parte dos PALOP, Lusofonia e Europa, onde Portugal se insere. Portanto, Cabo Verde e Portugal surgiram porque eu sou de origem cabo-verdiana, o meu irmão Rui Pereira também é de origem cabo-verdiana. Obviamente a afetividade aqui também falou um pouco alto quando alguém disse assim: Rui, eu quero investir em algum lado, ajuda-me. E o Rui disse: então vamos direcionar-nos para Cabo Verde. Vamos ajudar a Cabo Verde a ter mais uma voz para chegar às suas comunidades, para saberem que Cabo Verde existe. O corpo redatorial é composto por 6 jornalistas a tempo inteiro e conta com colaboradores nos 4 cantos do globo. Tem uma delegação instalada em Cabo Verde e no próximo mês nos Estados Unidos. Existe uma delegação em Cabo Verde, dirigida ou coordenada pelo jornalista Orlando Rodrigues. Tem a sua equipa, distribuidores, jornalistas, fotógrafos, isso tudo. E também nós estamos, daí a minha função aqui neste momento, estamos aqui a construir também uma delegação nos Estados Unidos, mais propriamente aqui na Nova Inglaterra, em Boston, em Brockton. Concretamente em Brockton, estamos a criar a delegação, no sentido de permitir ao Jornal Aliança também chegar aqui de forma possível, não é verdade? Exato. E já agora que está a falar da chegada do jornal cá, e o que é que nos poderia dizer em termos da distribuição? Em termos da distribuição, existem várias formas de distribuição dentro da estratégia do Jornal Aliança, que é um produto da empresa Data Press Teams. A Data Press Teams tem o Jornal Aliança, portanto, e fará outras atividades dentro do audiovisual, dentro da representação de artistas, produção de espetáculos, cabo-verdianos. Nós queremos fazer isso tudo, é a nossa ambição, e é um projeto que é, digamos, que é apadrinhado pelos cabo-verdianos. O Jornal Aliança é um mensário que passará quinzenal e todos os meses terá na sua edição um caderno da economia, cultura e desporto, e a partir do próximo mês incluirá o caderno da comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos. O Jornal Aliança é distribuído em Portugal, Cabo Verde e brevemente poderá encontrá-lo nos Estados Unidos. Agora, como é que surge o Jornal Aliança e o que é que se pretende com este jornal? Jornal Aliança, nome estratégico, portanto, nome que abraça comunidades. O porquê Aliança? Aliança no sentido de abraçar a comunidade, como eu disse, ou as comunidades. Não Cabo Verde só, não Portugal só, mas Cabo Verde, Portugal, e sem excluirmos, obviamente, as outras comunidades que fazem parte dos PALOP, Lusofonia e Europa, onde Portugal se insere. Portanto, Cabo Verde e Portugal surgiram porque eu sou de origem cabo-verdiana, o meu irmão Rui Pereira também é de origem cabo-verdiana. Obviamente a afetividade aqui também falou um pouco alto quando alguém disse assim: Rui, eu quero investir em algum lado, ajuda-me. E o Rui disse: então vamos direcionar-nos para Cabo Verde. Vamos ajudar a Cabo Verde a ter mais uma voz para chegar às suas comunidades, para saberem que Cabo Verde existe. Exato. E falando da linha editorial do jornal, é claro que se trata de um jornal político, partidário, mas de qualquer maneira há sempre uma tentação para que o jornal se aproxime de uma determinada esfera política ou do poder, ideologias, etc. Não, de forma alguma, Valdir. O Jornal Aliança é um jornal apartidário, creio que nem sequer deveremos continuar esse tipo de conversa em termos políticos. É um jornal de linha generalista,
servindo, portanto, servindo os princípios de Serviço, Cooperação e Desenvolvimento, Jornal Aliança, Cabo Verde, Portugal, Serviços, Cooperação e Desenvolvimento. Portanto, tende a ser a voz de Cabo Verde no mundo, a voz de Portugal no mundo. Neste momento existe uma situação, portanto, estratégica de posicionamento, que é posicioná-lo junto de Cabo Verde. Em Cabo Verde já é referência o Jornal Aliança. Em Cabo Verde, em qualquer instituição pública ou privada em Cabo Verde, tu encontras o Jornal Aliança. Em Portugal, junto às instituições públicas, tu já encontras o Jornal Aliança. Portanto, tem sido um projeto que tem dado muito prazer e muita vontade a todos. Cabo-verdianos, portugueses, angolanos, todos têm contactado o Jornal Aliança no sentido de quererem escrever, quererem fazer alguma coisa. Um momento, Valdir. A questão política, não. O jornal está para todos, ok? Não há questões políticas aqui. Obviamente que tem as suas páginas, tem uma paginação editorial e uma linha editorial que abrange todas essas áreas. Serviços, cooperação, desenvolvimento e, obviamente, política, economia, desporto. É um jornal generalista. Exato. E quanto ao corpo redatorial, como é que o jornal está estruturado? O corpo redatorial, neste momento, tem uma equipa de cerca de 6 elementos fixos. Tem uma coordenadora, tem as suas jornalistas e um jornalista para a área do desporto e tem uma rede de colaboradores fixos e uma rede de colaboradores, portanto, conjunturais, digamos assim. Quando surge um número, como nós temos uma lista enorme de amigos, de pessoas que nos contactam, querem escrever, querem dizer alguma coisa sobre Cabo Verde, para as comunidades, para Cabo Verde, para Portugal, sobre isto, sobre aquilo, seja que área for, não nos interessa a cor política, não interessa nada disso, simplesmente é a vontade de fazer, a vontade de escrever e a vontade de dizer algo construtivo. Exato. E qual é a periodicidade do jornal? A periodicidade neste momento é mensal, portanto, e ambicionante a quinzenal. Porque o mensal, numa fase de arranque, permite-nos ir construindo uma série de redes, né, de influências, de amizades, uma série de redes que permitem, no final, teres o produto para aquele que lê. Em termos de colaboradores, também devo referir que existe uma delegação em Cabo Verde, dirigida ou coordenada pelo jornalista Orlando Rodrigues, tem a sua equipa de distribuidores, jornalistas, fotógrafos e isso tudo, e também nós estamos, daí a minha função aqui neste momento, estamos aqui a construir também uma delegação nos Estados Unidos, mais propriamente aqui na Nova Inglaterra, em Boston, em Brockton. Concretamente em Brockton, estamos a criar a delegação no sentido de permitir ao Jornal Aliança também chegar aqui de forma possível, não é verdade? E já agora que está a falar da chegada do jornal cá, e o que é que nos poderia dizer em termos da distribuição? Em termos da distribuição, existem várias formas de distribuição dentro da estratégia do Jornal Aliança, que é um produto da empresa Data Press Teams. A Data Press Teams tem o Jornal Aliança, portanto, e fará outras atividades dentro do audiovisual, dentro da representação de artistas, produção de espetáculos, cabo-verdianos. Nós queremos fazer isso tudo, é a nossa ambição, e é um projeto que digamos que é apadrinhado pelos cabo-verdianos, digamos assim. Em termos de distribuição, como disse, existem vários processos. Existe o processo de distribuição venda nos postos de venda, nas bancas. Existe o processo de distribuição por assinatura. Existe a assinatura, que é o mailing direto, não é verdade? E também existe as ofertas para as instituições públicas, bibliotecas, isso tudo, que nos têm pedido e solicitado alguns exemplares. Em Cabo Verde ele é distribuído, é vendido na rua pelos nossos colaboradores, os jovens, como dirias, Valdir, os nossos jovens distribuidores, o nome técnico? Ardinas. Ardinas, exato. Portanto, em Cabo Verde temos os Ardinas, estará em algumas bancas também e tem a assinatura direta, portanto, para as instituições, para as empresas e para todo, digamos, elenco governamental em Cabo Verde. Em Portugal, a coisa não é assim tão fácil
nesse sentido. Não é fácil porque não queremos, não é fácil porque achamos que é difícil. Não. Tem que ser de forma palmeada, portanto, tem que ser de forma construída, temos que construir redes. Aqui é uma questão de redes. E essa rede começará, e já começou desde o seu primeiro número, com contato com as associações cabo-verdianas e não só, com as associações culturais, portanto é abrangente. E as associações culturais ou cabo-verdianas, seja o que for, dentro de cada bairro, criam a sua própria rede de distribuição e venda. Portanto, existe o interesse em algumas percentagens do jornal, obviamente, e também estará à venda nas nossas próprias instalações. Nos Estados Unidos já estou a tratar disso, ou seja, já tratei e já assinei um protocolo com uma pessoa que fará a distribuição em termos diretos, que tem a sua rede de postos de venda e distribuição e chegará a toda a comunidade. O nosso interesse é que chegue a toda a comunidade o Jornal Aliança e quando você quiser também pode escrever, telefonar, enviar o seu e-mail e dizer-nos qualquer coisa. António Jorge, era tudo de momento. Nós, sinceramente, estamos cá disponíveis para dar o nosso total apoio, fazendo votos que o jornal acabe por conseguir os seus objetivos. Obrigado, Valdir. É sempre interessante estar contigo e estar com a tua equipa. Tem sido frutuoso estar aqui na comunidade cabo-verdiana e portuguesa aqui em Brockton. Já estive em Brockton, estive em Washington, D.C., portanto estive a fazer as minhas visitas, os meus contactos também, porque assim temos que unir o útil ao agradável e aproveitar as viagens turísticas no sentido também de permitirmos estar com as nossas gentes, portugueses e cabo-verdianos. Obrigado, Valdir. Muito obrigado.